Uma outra informação que eu trago para vocês, e que também é um assunto muito... Está em pauta, está em voga, que é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, cada país tem o seu, mas existe uma Lei Geral de Proteção de Dados global. Se não global, mas que envolve aí Estados Unidos, Canadá, União Europeia. Digamos que boa parte do mundo tem esse regramento. Lá eles chamam de GDPR, é a General Data Protection Regulation. O GDPR, ele regulamenta a privacidade e a proteção de dados pessoais em toda a União Europeia e no espaço econômico europeu, uma expansão do mercado interno da União Europeia. Esse regramento, ela foi criada em 2018 e serviu de inspiração para uma série de legislações mundo afora, inclusive no Brasil. No Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos. Tá? Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é baseada na GDPR da União Europeia. A nossa Lei Geral, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por fiscalizar e aplicar sanções. Essa lei foi assinada por Michel Temer em 2018. Ou seja, quando saiu a Lei Geral da União Europeia, no mesmo ano o Brasil já tinha criado a dela. Junto, praticamente. Em função do marco institucional representado pela GDPR europeia, as confusões sobre o conceito de propriedade privada e os efeitos negativos sobre a liberdade individual presentes no regulamento europeu se estendem à LGPD brasileira. O artigo a seguir aborda algumas falhas e paradoxos do regulamento, e nesse sentido se aplica perfeitamente ao caso brasileiro. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor em 2016, é um dos esquemas legislativos mais detalhados no campo da proteção de dados. Este artigo discute duas objeções em sua abordagem. Em primeiro lugar, defendo que a noção de certo adotada no regramento europeu é falha. E, em segundo, mostro que o regramento europeu não protege indivíduos de governos e corporações sedentas por dados. No final, a legislação de proteção de dados torna as pessoas fortes na teoria, mas fracas na prática, ao mesmo tempo em que torna poderosas entidades privadas e públicas fracas na teoria, mas fortes na prática. A ineficácia prática desse regramento. O regramento, a Lei de Proteção de Dados, ela visa proteger os indivíduos da exploração de dados pessoais. Mas, como costuma acontecer com a regulamentação estatal, coloca os indivíduos em perigo e favorece grandes empresas e governos. Em primeiro lugar, o regramento entende a privacidade como um direito fundamental, mas na maioria dos casos deve ser invocado pelos indivíduos para ser aplicado. Se é um direito meu, para que eu tenho que invocar? Por exemplo, no caso do processamento automatizado de dados, os usuários têm o direito de solicitar intervenção humana antes de tomar uma decisão, dado que a grande maioria das pessoas não tem tempo, recursos e capacidade para se envolver ativamente com as dezenas
ou centenas de entidades privadas e públicas que lidam com seus dados. Isso equivale a dar aos controladores e burocratas carta branca em relação ao processamento de dados em geral e ao processamento automatizado em particular. Em segundo lugar, o regramento faz pouco ou nada contra o abuso de poder que pode vir do Estado. Os direitos de privacidade dos usuários podem ser suspensos ou restringidos toda vez que houver algum tipo de problema de segurança pública ou algum tipo de interesse legítimo. Controle, controle, controle. O regramento vai além e fica aquém. Por um lado, vai além porque os indivíduos recebem direitos que podem ser usados para violar a propriedade de outras entidades. A questão principal é que os direitos de propriedade dos dados pessoais não estão bem definidos. Por outro lado, o regramento fica aquém porque os direitos de privacidade individuais, conforme definidos pelos reguladores da União Europeia e também aqui no Brasil, são uma ficção que pode ser legalmente anulada por corporações e por instituições públicas por vários motivos. O paradoxo do regramento é que ele dá aos indivíduos direitos que eles não têm, mas ao mesmo tempo em que prejudica sua capacidade prática de proteger dados pessoais de terceiros poderosos. Por outro lado, os processadores públicos e privados não têm direitos de propriedade legítimos, mas são protegidos por lei em sua missão diária de tirar proveito de dados pessoais. Sem uma definição clara de direitos de propriedade e privacidade no domínio dos dados pessoais, qualquer que seja o regulamento só pode gerar confusão e paradoxos. Ou seja, é bonito a gente ver as pessoas se especializando. Existem hoje N especialistas em LGPD, Lei Geral de Processamento de Dados. O problema é que, se ele é tão especialista, como é que esses especialistas ainda não enxergaram essa confusão e esses paradoxos todos em qualquer regramento que se refere a dados? Ou a análise foi muito rasa, ou eles fizeram um estudo imaginário aí para ficar, sei lá, fazendo palestra e divulgando uma lei ou um conjunto de regras que é um verdadeiro parque de diversões. E não regra nada. Só deixa as pessoas mais confusas e mais inseguras.